Olá, tudo bem? Hoje nós estamos gravando mais um episódio do nosso programa Cultura e Conexões, aqui no estúdio da Vega Produtora, o nosso podcast e casa. Para quem não conhece a Vega Produtora, é um estúdio de gravação, onde o CEO daqui do estúdio, César Felisbino, também é cineasta, roteirista, produtor do primeiro longa-metragem, O Som que Vem das Marquises, um belíssimo filme que você não pode perder, logo mais estará nos cinemas de Curitiba e em algum momento nos cinemas do Brasil. E quiçá no exterior, né? Porque é um belíssimo filme, com certeza em algum momento vai estar passando fora do Brasil. O César, ele é o cineasta do 5º filme. Ele tem já 4 filmes, alguns curta-metragem, outros média-metragem. Esse é o primeiro longa dele. O nosso podcast ICASA, para quem não conhece ICASA, é o Instituto Casa Cultural de Apoio às Artes, que nós temos aqui no centro de Curitiba, na rua Presidente Carlos Cavalcante 624. Pertinho do Shopping Miller. E se você quiser fazer uma visita para nós, será muito bem-vindo. Nós estamos com a exposição da Frida Kahlo, chama Frida Visita Curitiba. É uma seleção que eu fiz como curadora de arte, que eu também sou, uma seleção de 28 obras, uma belíssima curadoria, que está em exposição até final de janeiro. Aproveita para ver essa exposição, para você conhecer um pouquinho do nosso acervo, que hoje já é um dos maiores da América Latina, em homenagem a Frida Kahlo. E logo mais, se Deus quiser, estaremos com um espaço bem bacana, um museu em homenagem a Frida Kahlo, aqui em Curitiba. E hoje com uma personalidade bem bacana do mundo dos negócios, ela que também trabalha com projetos culturais, com captação de recursos. Eu tenho certeza que você vai adorar essa entrevista com a nossa querida Daniele Franco. Tudo bem, querida? Obrigada por ter me chamado. Uma honra estar com você. Que bom que você gostou do meu convite, querida. Fico muito honrada poder falar dos nossos negócios, falar de cultura brasileira. De cultura, né, minha querida, que é tão importante. Temos tanto hoje, é verdade. Né? Nosso Brasil que é imenso e lindo. Imenso. E você, né, sabendo fazer tudo isso, arquitetar, estrategista, né, de negócios, assim, é tão importante, né, que todos nós do mundo da arte, da cultura, né, precisamos, né, conhecer como funciona tudo isso. Mas antes de tudo, eu sempre gosto de perguntar, da onde você é? Você é nascida em Curitiba? Sou nascida em Curitiba e criada na região metropolitana de Curitiba, Rio Branco do Sul. A sim. Cidade do Calcário, né? Da Votorantim. Da Votorantim. Com muito orgulho, sim. É verdade, o Grupo Votorantim tem ali naquela região. Sim. Né? Fui criada lá, meus pais ainda moram lá. Amo minha cidade, assim como amo Curitiba. Né? E agora você mora, então, que você me falou em off ali, que você está morando em Santa Felicidade? Isso, aqui em Curitiba, em Santa Felicidade, mas eu fico também bastante em São Paulo, Rio. Ah, né? sim, claro, tem toda uma trajetória aí de negócios, né? Que não dá para ficar só aqui na cidade daí, né? Mas, minha querida, me conta um pouco. Eu vi que você tem assim uma porção de formação ali na sua bio, no seu currículo. Que coisa espetacular. Eu não vou lembrar de tudo, mas eu vi que tem inúmeros cursos, certificados e aperfeiçoamentos e uma porção de coisa. Conta um pouco dessa trajetória sua para nós, para o nosso público aqui, para te conhecer um pouco mais, que tem uma carreira tão linda. Conta. Por onde você quer começar? Não temos roteiro e nem rodeios, né? Fique super à vontade. Vai falando, eu vou lembrando de alguma coisa, eu vou interferindo. Acho que a gente precisa começar honrando a nossa história desde quando a gente decide trabalhar. É verdade. Né? Eu comecei... Que somos operária padrão, que eu chamo. A gente trabalha muito, né? Muito. Operária de nós mesmos, né? Exatamente. Eu comecei a trabalhar aos 17 anos... Na delegacia da Polícia Civil,
como datilocopista, né, redigindo, e depois foi para muito jovenzinha ainda! E num lugar bastante cruel, pois né, é, machista, bem... e em seguida fui para outro cargo, para ser datilocopista pericial, né? Mantendo a mesma área ali, né? Não, ali a datilocopista pericial foi para fazer as identidades das pessoas, né? E mas o mesmo segmento machista, uma área mais assim, difícil. Até que minha mãe disse, não, acho que não é um lugar bom para você. Tá. Né? E de lá fui para as outras áreas administrativas, né? Mas o que eu mais tenho uma beleza, e eu acho que todo jovem deveria, é ser vendedor. Acho que todos nós somos vendedores de alguma forma, de alguma maneira, né? Eu acho que todo jovem deveria entrar numa loja para vender. Que bacana isso. Porque é onde ele vai aprender a conhecer pessoas, e lidar com o público, né? A olhar o seu cliente, né? A ter feeling, conhecer as necessidades, empatia, né, do cliente. Que bacana, né? Um grande exercício, né? Muito, né? A lidar com as suas frustrações. Sim. Eu acho que ali foi um grande aprendizado, né? Sim. Permear por ali. Depois foi, lógico, né, para as outras áreas, até chegar à faculdade. Fiz contabilidade, porque né, minha família toda é contadora, né? Você fez contabilidade, é a mulher que gosta dos cálculos, dos números. Não tanto dos cálculos, mas eu fiz mesmo porque meu pai é contador, meu irmão é contador, minha família toda é contadora. Voltado para essa área. E voltada para essa área, e foi também um conhecimento importante, extremamente importante, que eu uso até hoje, então nada é em vão, conhecimento sempre agrega. Né? Sempre agrega. E dali fui para a área de humanas, que é o que me faz viver a minha paixão. Né? Fiquei 15 anos na área corporativa, né? Como gestora de recursos humanos, mas mais na área para liderança, para autogestores executivos, na área de assessments, né? Trabalhando em grandes corporações, como Nestlé, Danone, Companhia Siderúrgica Nacional. Grandes empresas. Grandes empresas. Nacionais, multinacionais, que bacana. Sim, e até chegar o momento do empresariado, né? Sim. Que comecei... Que é uma outra evolução, vamos dizer assim, né? Você dá um outro salto quântico, né? Porque sair de uma área e empreender, né? Num outro segmento, né? Exatamente. E para chegar ao empresariado, eu passei por outro processo que foi a desconstrução. Né, de paradigmas, né, que do status, sair do status, né, para ser vendedora de batom da Mary Kay. Que bacana! Que bacana! Eu tenho muitas amigas que passaram também por esse processo, por essas áreas. Diz que é muito riquíssima essa área, no sentido de você conhecer a história da Mary Kay, né? Sim, não, é fantástica. Não, o planejamento estratégico, quem quiser estudar planejamento estratégico, precisa conhecer o livro da Mary Kay. Pois que interessante isso. Lá, tanto que permeia há 55 anos. Olha, né? de sucesso Ela absoluto, já faleceu, né? E ainda está ativo, né? Sim, a Mary Kay todos ainda os negócios dela é uma potência internacional, sim. né? Com o mesmo planejamento estratégico. Que maravilha. Então, deu certo. Deu certo. Você sabia que eu até gostaria de ter acesso a esse livro? Não sei se você chegou a ter. Eu tenho esse livro. Onde eu posso estar encontrando, né? Nas livrarias Curitiba. Eu fico fascinada, sou uma pessoa fascinada por esse tipo de atividade, assim, de trabalho estratégico, sabe? Porque a gente trabalha em tantas coisas, sim, né? feito por uma mulher, né? Sim, por uma mulher, exatamente. Naquela valorizar época e respeitar ainda, todo esse... Imagina. Sim. Né, que era muito mais prudente ao homem, né, do que a mulher. Quase um século atrás isso, né? Foi bem no começo
Nossa, que interessante São isso. 55 anos, né, de Mary Kay, né? Sim. Então, Que tem toda uma trajetória anterior a isso, da vida dela, né? Que é bacana. Sim. E cheguei vendendo batom. Foi uma fase difícil de aceitação comigo, né? Você sair do executivo para ser vendedora de batom. Mas batom, entre aspas, né? Porque tem uma coleção completa ali, né? Mas no momento que você chega, é tão interessante que você vai ser consultora mesmo. Você não chega como executiva, né? Sim, não, mas se você não vai vender só batom, é mais como um slogan, assim, né? Porque ali mas tem... até você chegar nesse nível também, de você conhecer os produtos, né? Sim. E você começa realmente com batom, com né? batom mesmo. Que, aliás, todas nós usamos diariamente e a gente tem uma dúzia de batons, né? E ali, né, consegui fazer minha carreira dentro da Mary Kay, quase chegando ao Carro Rosa, com 150 consultoras. Que bacana isso. E nessa transição, quando estava quase chegando a esse processo, nosso querido Deus me disse que não era a minha missão estar lá, né? Que bacana! Você ouviu ali uma voz maravilhosa? Ele me deu uma outra missão, que foi abrir um instituto, uma ONG para pessoas com deficiência, aonde eu formei mais de 75 mulheres cegas e maquiadoras profissionais. Uma delas, inclusive, foi a nossa primeira dama da gestão passada, né? Então, que maravilha! Né? Eu tive a oportunidade de conhecer, acho que no finalzinho lá do Instituto, né? Aquele casarão maravilhoso ali no Baté, um espetáculo. Isso. Que foi um trabalho de quantos anos lá que você teve? Nós ficamos em atividades por 8 anos. 8 anos? 8 anos. Né? A gente teve que fechar por uma questão socioeconômica, né? Coincidindo também com pandemia, não? Não. Foi antes. Foi antes, porque o marco regulatório mudou do terceiro do setor, né? E nós estávamos entrando com o mercado audiovisual, com acessibilidade, né? Expandindo. Assim, né? Aí e também, infelizmente, o governo mudou as premissas da pessoa com deficiência, né? Aquela que estão se formando, se diplomando, entrando para o mercado de trabalho, ela perde os seus recursos, né, governamentais, como LOAS, auxílios. Vamos dizer, uma aposentadoria por tipo uma invalidez, porque tem uma cegueira ou que é um grande absurdo, né? Sim. Se a pessoa entrar no mercado de trabalho, ela perde esses benefícios? Exatamente, ela perde o benefício. Que pena, porque então é para mantê-la ali... E aqui há grandes dificuldades empresariais de conseguir abater a cota da pessoa com deficiência, né? Pois é. Porque é uma insegurança tanto para a empresa, tanto Tinha quanto que mudar para essas a pessoa regras com do né? governo, né? Olha aí, gente, que coisa incrível isso. Então, nesse inteirinho, a gente teve que optar, porque nós estávamos com quase 2.000 e poucas pessoas com deficiência, né? E beneficiadas. Gente, não só na área, gigante, né? Não só na área da pessoa com deficiência no mundo do universo da beleza, né? Mas também para as áreas administrativas, operacionais, né? A gente tinha um universo ali e empresas também sendo beneficiadas para que elas pudessem contratar essas pessoas, né? Sim. E infelizmente a gente não poderia frustrar, né, essas pessoas e continuar. Então, nesse período de 2017 para 2018, nós pivotamos o Instituto Sensorial. Não fechamos o instituto, nós pivotamos para a Ciência, acessibilidade, para uma empresa de negócio social, que é o setor 2,5, que é empreendedorismo de negócio social, que poucas pessoas conhecem, né? Eu vou fazer até um pouco de propaganda, porque merece. Isso. Que é o Instituto Legado, com o Dr. James Marins, que é um exímio
nessa área, né, que trouxe o setor 2,5 para o Brasil. Que bacana. Tem o MBA hoje e pós-graduações aqui nessa área, né, de empreendedorismo e negócio social. Que bacana. Né, que hoje tem questões até tributárias, né, de redução tributária para quem tem esse tipo de empresas, né, com certificações B, que é uma certificação internacional, né, para que as empresas ajudem mais essas empresas, instituições, enfim, né? Que trabalham, que né? trabalham basicamente com a área social, com essa ação social, que é o né? impacto social, Sim, né? exatamente. Você não deixa de ter lucro, sim, mas você devolve esse lucro para sociedade. Para a sociedade. Esse é o setor 2,5. Esse seria aquela parte dos 3, 4%, não? Do imposto de renda do empresário, da empresa? Não. É uma outra questão. É uma outra questão tributária, né? Contratual hoje de empresas, né? Nós temos empresas SA, nós temos empresas limitadas e tem hoje empresas de negócio social. Ai, que bacana isso. Eu tenho muito o que aprender com você, viu? Porque a gente tá com o instituto lá e tá se organizando lá para algumas questões, né? Mas esse daí eu sei, basicamente, fiz o MBA em negócio social, né, com o Dr. James e tudo, mas ele é a pessoa mais indicada para falar com mais profundidade desse assunto. Trago aqui como curiosidade apenas. Sim, não, mas que bacana. Como eu sempre peço no final do nosso programa, que às vezes eu esqueço de falar, mas lembrando agora, normalmente mais para o finalzinho do programa, né? Diga assim, olha, quem você gostaria de ver aqui, né? Sendo entrevistado aqui no seu lugar? Daí você vai lembrar de uma pessoa, a primeira que vem em mente, assim, né? Como você cita algumas pessoas, de repente você vai lembrar de alguma delas para você indicar mais no final do programa. Então já foi citada. Pois já foi citada. Daí tem que passar o contato depois pra gente estreitar lá nossos laços e poder né, convidá-lo. Que bacana, minha querida. E aí, né, vem a ciência né, com uma questão de acessibilidade audiovisual, especificamente para o mercado audiovisual, né, logo com a demanda, né, da audiodescrição, da legenda descritiva, de Libras, né, para os nossos filmes, séries, TVs, streamings, né, para que essas pessoas com deficiência tenham a mesma acesso, né, aos nossos conteúdos de entretenimento, né, com as nossas tecnologias assistivas. E que veio com... Que já tem tanta tecnologia, né? Hoje, essas graças novas a Deus. tecnologias trazendo todas essas possibilidades, né? E que hoje veio através de uma lei, né? Que é a 13.146, que é do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, que é interessante todas as empresas... Olha, até fala aqui, olhando nessa câmera, sobre essa lei com número e tudo, bonitinho aí para as pessoas com deficiência, porque é importante as pessoas terem esse conhecimento. A lei é a 13.146 de 15, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lá vai ter todas essas questões de acessibilidade, tecnologia assistiva, como você colocar a sua empresa na web, acessível, enfim, todo padronizado, direitos, afins. Tá tudo dentro dessa lei. Que bacana! Olha que oportunidade maravilhosa, né, para quem trabalha nessa área, precisa, né, ter esses conhecimentos, se aprofundar mais, né, nessas leis e tudo mais. Temos aqui a nossa consultora de negócios, né, e de projetos culturais. E não só culturais, né? Você trabalha com uma gama, poderíamos agora, né? Tá entrando nessa área, se aprofundar um pouquinho mais. Como é que funciona isso, os projetos? Então... Não é só da área da cultura, né? Você trabalha com outras áreas, né? Tudo gira em torno da consultoria social, né? Então, são negócios sociais, né? O nosso core business hoje é a consultoria, da ciência
veio, né, a Dani Franco Consultoria, porque infelizmente nós também tivemos que fechar pela devida pandemia. E os meus próprios clientes, né, fizeram um brand de marca, que né, colocando toda a minha expertise para que eu conseguisse continuar trabalhando com eles. Né? Então, além do que eu já trabalhava com eles, me colocaram mais a questão da captação de recursos. Que bacana! Né? Que é para os projetos incentivados, né? São projetos, pode ser projetos sociais, né? Sim. Sociais de diversas áreas. De diversas áreas, né? O que é projeto social? Muitas pessoas, às vezes, confundem o que é projeto social. Projeto social não é aquele projeto social que você vai entregar cesta de doações. Não. Projetos sociais são projetos de impacto social, de transformação, que tenha mensuração, que a gente possa ter indicativos mensuráveis, né? Números, estatísticas de crescimento, né? De pessoas em vulnerabilidade dentro de uma comunidade e que ele tenha pelo menos uma execução de 5 anos. E que ele também esteja certificado, tem algumas certificações pelo SG, né? Que hoje se fala muito, e as ODS, né? Que seria o SG, né? A parte ambiental, a parte social e a parte de governança. Isso se estende muito por uma questão empresarial, mas está se falando muito também, aí a gente está vendo a COP, né? A 29, vai estar aqui a COP 30, né? E isso está em voga dentro das nossas casas, né? Querendo ou não, as queimadas, as enchentes, né? Todo esse processo social que a gente está vendo, né? Depois do que vem depois da enchente. Isso. Daí precisa, né? De muita ajuda. Não é só o material. De muito socorro. Né? A gente precisa reconstruir uma cidade. Exatamente. Ela como um todo. Né? Sim. E esses projetos sociais, eles têm essa abrangência gigantesca. Né? Que bacana isso. Na área de educação, na área de empreendedorismo, na área cultural. Né? Especificamente na área cultural, nós estamos falando de projetos incentivados, ou não incentivados pelo governo. Como pode ser pelo Paulo Gustavo, pode ser pelo Aldir Blanc, pode pela Lei Rouanet, Lei de Incentivo Ancine, né? Ou alguns proponentes, né, produtores, preferem fazer, que a gente chama na guerrilha. Na guerrilha, que são como nosso amigo César, da Vega Produtora. Que são projetos audiovisuais e culturais, né, que são patrocínios diretos. Né? Isso. Então, a área de captação, nós captamos esses recursos para que esses projetos sejam executados. Né? Sejam por leis ou por patrocínio direto. E existe possibilidade também de fazer uma pergunta assim, que eu acho muito interessante a gente pensar nisso, porque existem muitas instituições, fundações, grandes fundações internacionais, que também apoiam, né, projetos no Brasil, né? E é interessante isso, a gente também ter esse conhecimento, essa pesquisa, né? Existe essa possibilidade de a gente poder ter acesso a isso? Existe sim. Nós temos uma associação chamada ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores, né, em São Paulo. Do qual você faz parte? Sim, olha, que bacana. A gente tem carteirinha, tudo, né? Lá nós temos um núcleo que traz também recursos internacionais. Né? Uma das mais conhecidas que consegue do Rio de Janeiro, por exemplo, a Geração Falcão. Né? Que traz muitos recursos internacionais para projetos sociais, mas para o mercado audiovisual, né? Para o mercado cultural, nós temos as distribuições, nós temos as coparticipações, né? Nós temos também patrocínios, quando nós temos cartas direcionadas Brasil e
Europa, né? Nos Estados Unidos, alguma coisa assim? A gente consegue também trazer patrocínios de lá. Existe essa parceria aí dentro que dessa instituição, da desde associação? que o Brasil esteja parceiro desses países, vamos dizer assim, né? Exato. Tem que ter uma parceria de diplomacia, né? Cada um tem sua lei específica, sim, né? Hoje nós temos a Ancine, por exemplo, nós temos a lei, a Instrução Normativa 128, agora está na 150, né? Então, nós temos que estar sempre colocando isso em voga, os artigos que nós vamos colocar, o seu projeto, a elaboração, se você for buscar por incentivo, né? Que geralmente o internacional acaba vindo por incentivo. Incentivo via projeto Ancine. Isso, ou o Rouanet, mas vai depender muito de como isso vai ser elaborado. Mas que bacana. Agora você falou uma outra questão interessante, Daniele, que a empresa ou a instituição, né, tem que ter pelo menos 5 anos no mercado, é isso? Como é que funciona isso? Projetos sociais, né? O projeto social... Com CNPJ, né? 5 anos. Ela pode ser uma ONG, né? Mas que esse projeto social já esteja funcionando, né? Isso dá seguranças para os patrocinadores, para as empresas, que realmente ela já tem aí uma execução, já tem parâmetros, né? Já tem como transformar em indicadores. Que bacana isso. Agora, para leis e incentivos, Rouanet já tem alguns artigos, alguns parágrafos que são para iniciantes. Então, você acaba entrando como iniciante. Eles favorecem isso? Favorece, sim. Tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física? Sim. Para pessoa física, para pessoas jurídicas. Mas as empresas preferem sempre patrocinar pessoas jurídicas do que pessoas físicas. Quando você fala empresas, é na hora da captação. Na hora da captação. Mas como projeto, você pode fazer uma pessoa jurídica, pessoa física, tipo Rouanet, e daí, na hora da captação, tem alguma dificuldade, assim? Se entra num projeto de lei Rouanet como pessoa física... dificilmente as empresas aceitam pessoas físicas, né? Ela tem uma gestão de risco ali, né? Quando é um projeto elaborado pela pessoa física. Já a Ancine é só realmente pessoas jurídicas que pode ser escrito. No sentido do audiovisual, porque a Ancine seria exclusivamente, né, para audiovisual. Puxa, mas que bacana tudo isso. Como é bom, né, gente? Temos essa oportunidade de conhecer um pouco mais esses bastidores, vamos dizer assim, né? De como funciona tudo isso. E me fala um pouco mais especificamente assim da captação. Como é que funciona, né, para você como uma consultora de negócios, né, de projetos, consultora de negócios, eu digo, sociais também, poderia ser assim, né? E projetos culturais ou não somente culturais, mas essa questão da captação, mais especificamente, assim, para a gente trazer, né, um pouco mais de esclarecimento para o nosso público e para mim também, fico muito curiosa, quero saber como tudo isso funciona, para a gente poder trabalhar, né, direitinho conforme o mercado pede, né? Certo. Vamos dar um exemplo, né? Você colocou seu projeto na Lei Rouanet. Isso. Né? Ele vai sair em diário oficial, que você vai estar aprovada, né? E quando você está aprovada, ele vai ter uma data que ele vai colocar que você está preparado, a partir daquela data, para fazer a captação. Né? E você pode optar, você como proponente, optar você mesmo, né? Sua empresa, ali, né? Produtora, captar, ou estar indo para uma agência de captadores. Que no caso, você tem essa agência? Você é essa agência? Eu sou essa agência, sim, eu sou única, né? Mas tem empresas que têm pessoas ali, né? Um grupo de captadores que faz isso e que pega vários projetos. No nosso caso da Dani Franco, nós não pegamos muitos projetos por ano, nós pegamos aí números limitados, né? Porque... como a gente trabalha especificamente com audiovisual e cultural,
Você dá uma atenção maior para tudo isso. Porque tem um processo mais longo, né? E quando ele dá esse recurso para captação, você tem 1 ano, a partir do momento que ele dá essa data, 1 ano para captar e mais 1 ano de prorrogação, se você não conseguir fazer a captação. Tá? Mas isso serve como norma? 1 ano mais um? Automaticamente? É? Tá? Por exemplo, a Rouanet, sim. Já a Ancine tem uma lei que eles estão mudando ali para ver se vai poder fazer essas prorrogações após 1 ano ou não. Mas tá se vendo como que vai dar essa nova legislação, que já era para ter saído. Então, ainda não posso falar pontualmente dela agora, né? Mais especificamente da Lei Rouanet, do PROMAC, né, que são das leis estaduais e municipais, né? Aí ele já tem essa prorrogação. Né? Que bacana. Por quê? O que se entende pela captação? Os 3 primeiros meses, né? Ela é uma visibilidade de mercado, né? Você está estudando o mercado, para saber como que seu projeto vai ser atendido, vai ser acolhido pelas empresas. Será que a tua temática realmente está sendo interessante? Né? Nós temos aí, como eu citei agora há pouco, nós temos as questões do SG, nós temos a questão né, das ODS. O seu projeto, ele tem que ser além disso. Tá? Ele tem que estar integrado com os impactos sociais. Sim. Hoje em dia não dá para fazer nada assim que não seja, né, cultural, envolvido com tudo isso. É cultural, é audiovisual, como eu vou incluir? Mas algum impacto a gente tem que achar, né? Seja na área ambiental, que você vai para um cinema verde, para fazer reciclagem, para fazer a mensuração do CO, né, que são os gases, enfim. Tem muito hoje para fazer, né? Esse mercado está evoluindo bastante nesse sentido. Muita informação, né? Eu vou conversar aqui mais ou menos com os artistas, né? Porque como eu sou desse segmento da área da arte e da cultura, e a gente tem muitos artistas, inúmeros artistas talentosíssimos, né? Com trabalhos belíssimos, e às vezes fico sem saber como fazer um projeto para uma exposição que ele quer organizar, né? Acabou de construir lá, de pintar a sua série, né? Um conceito maravilhoso, quer também fazer um livro de arte, né? Dessa sua exposição, e às vezes não sabe como, né? E agora nós temos aqui a Daniele Franco, porque você, além de captadora, né, minha querida, e eu quis me aprofundar um pouquinho mais nesse teu segmento de captação, mas você também organiza tudo detalhadamente, o projeto em si, né? Sim. E depois você faz também essa outra ponte. Exato. Então, uma pessoa pode entregar um projeto pronto para você, mas você ainda vai dar o teu acabamento ali, que você tem uma dinâmica ali, pelo que você me mostrou, que você organiza padronizado, né? Você tem um sistema ali que eu vi super bacana, e para depois, então, ir para esse outro segmento, que é um outro, né? Que é a captação. Que não tem nada a ver com o projeto em si, onde a pessoa pode só te passar uma ideia do que ela quer, e você organiza tudo, né? Aí e coloca ali dentro, nesse arcabouço ali, né? Isso, que é a elaboração do projeto. Que é a elaboração, exatamente. Isso, que é a primeira via, né? Para quem quer entrar, que é a primeira via, é a elaboração do projeto. Né? Aí eu tenho uma parceira, né, que é a elaboradora de projeto, ela vai pegar todas as informações, vai incluir todas as informações, por temas, por tópicos, por tudo, e daí ali. Vai colocar no edital, né? Seja Rouanet, enfim, né? Estaduais. Assim que é aprovado, né? Aí a gente começa, como eu disse, a partir do momento que eles derem a data para a referida captação, entra a captação. Né? Faça-se a captação a partir do momento dos 3 meses. Então, como eu disse, os 3 primeiros meses é conhecimento e viabilidade. Nesses 3 primeiros meses, a gente também trabalha no mídia de apresentação, na Bíblia, de que vai para as empresas, né? Porque muitos proponentes, eles acabam vindo com um mídia
pro consumidor final e não com a linguagem corporativa. Que é o grande segredo, aí tá o pulo do gato, né? Porque você está mandando para a empresa, tem que ter uma outra informação, né? Exato, né? Com tudo aquilo que a gente já citou, né? E aí, sim, depois que nós tivemos com um mídia redondo, né? Com a mídia redonda, que a gente realmente conseguiu colocar todos os impactos afins, aí a gente faz um cold mail, né? Prepara esse cold mail, né, para o mercado começar a conhecer o seu projeto. Né? Aí a gente vai disparar aí 2, 3 mil e-mails para as empresas para conhecimento. Aí, depois disso, a gente começa a fazer funil de vendas, que é o funil de prospecções. Né? Quantos contatos ativos nós queremos ter né? Dentro desse tempo, desses 3 meses. Né? As cotas, as contrapartidas têm que ser muito bem trabalhadas, porque hoje, para as empresas também, não só a isenção fiscal é interessante, mas o que a visibilidade da marca dela e outras contrapartidas sociais diretas e indiretas pode se trazer para o relatório de sustentabilidade, para que ela possa colocar isso em seu relatório, e principalmente aquelas que têm hoje bolsa de valores e que possa aumentar seu CMV, que é as suas pontuações. Então a gente porque as empresas estão nas bolsas de valores, né? Estão no mercado financeiro. Olha que coisa fantástica isso. Né? Principalmente bancos, né? Então nós temos hoje que ter todo esse olhar crítico. E muitos bancos trabalham com apoio, né? A cultura, né? A grande maioria, né? A grande maioria, né? Então a gente tem que ter todo esse... Fora o Itaú Cultural, fazendo propaganda do Itaú aqui, porque já ficou lá, né? Um slogan, né? Itaú Cultural. Mas tem diversos outros bancos a grande maioria dos bancos, né? Eles não só apoiam financeiramente, mas eles também têm espaço cultural, assim como tem o Itaú, um espaço cultural para os artistas. Caixa, Banco do Brasil, né? Então, né, como CBB, por exemplo. Então, eles têm, né? Então, depois que nós captamos, né, nós temos aí uma porcentagem a ser captada, né? A ser trabalhada nesse tempo. Né? Se você, na elaboração de projeto, colocou lá que com 40%, 30%, você já consegue fazer a primeira execução, a gente começa com essa cota. Se você não colocou, a gente vai começar com a premissa dos 80%, que é o que diz a lei real, né? Que é 80% para que você consiga executar. Uma questão muito importante. Quando você divide muito as suas cotas, você consegue captar pequenas cotas, mas você não consegue retirar esse dinheiro. Você não consegue trabalhar com o dinheiro, ele fica parado no banco do projeto até que você consiga concluir a porcentagem. Daí então, já trabalha na produção também. Trabalha tanto para o empresariado que patrocinou, porque ele quer... Né, também vê o nome dele, tudo né, ali. E para você que ainda vai ter que não vai conseguir produzir, que você vai estar com dinheiro parado e não vai conseguir, né? Então esse cuidado nós temos que ter muito na hora da captação também, né? Olhar muito bem o edital. Eu não sabia disso, é um detalhe muito importante, né? Fica a verba parada lá no banco, que é o Banco do Brasil, que é o banco que a gente tem que ter conta, né? Sim. Pra gente poder daí, então, esperar ter outros valores mais significativos que dê para você tocar um projeto, uma produção. A porcentagem do edital, né? Do edital ou da elaboração que você colocou para execução. Então, a gente tem que os captadores têm que tomar cuidado com isso, né? É uma questão ter todo esse conhecimento, essa informação para estar passando para quem precisa, né? Colocar os projetos, né? Para funcionar. Minha querida, a gente está encerrando quase no finalzinho, né, da nossa entrevista, e eu estou tão feliz de poder estar conversando com você. Você está trazendo todas essas informações para o nosso público, né, para as pessoas que acessam o nosso programa, que precisam, né, desse conhecimento, dessas informações.
E o nosso programa chama Cultura e Conexões, porque aqui a gente faz, né, um pouquinho de tudo. Cultura e conexões. Com certeza, com certeza. Que bacana, minha querida. Tem alguma pergunta que eu não fiz e que, de repente, você pensa assim, puxa, Vera, eu gostaria de falar desse assunto aqui que eu acho que seria interessante. Tem alguma coisa assim? Sim, eu acho que... Fique super à vontade, querida. Temos uns minutinhos ali. Muitos proponentes devem se preocupar com a prestação de contas. Olha que interessante, fala aqui direto nessa câmera. A prestação que de interessante, contas, né? Porque após você captar, né? E quem for captar para vocês também tem que ter esse gerenciamento, né? O relatório, os clippings, muito bem executado tanto para o governo, mas também para o patrocinador. Seria o quê? Um diretor, uma diretoria executiva ali do projeto para cuidar dessa parte financeira, que tem que prestar conta de centavos, né? De tostões, como se dizem, né? Esse relatório que vai no sistema do governo, né? No MINC, esses profícios, afins, né? E também para o patrocinador, né? Um relatório, né, consistente das execuções né? Se você for filmar, então make-off, tenha clipes, tenha fotos, né? As questões orçamentárias, as atividades ali. As questões orçamentárias muito bem trabalhadas para que ele tenha segurança e esse patrocinador tenha uma fidelidade com você. Precisa então apresentar esse making off do projeto? Precisa. Para todos os investidores, aquelas empresas que você conseguiu a captação do recurso. Sim. Ai, que interessante isso. Alguns não fazem, mas aí a empresa também já deixa, né, você não está construindo uma relação de fidelidade, né? Interessante isso. Né? Então, esses são os caminhos: elaboração, né, a aprovação, captação e a prestação de contas. Esses são os caminhos hoje para a gente ter um bom projeto. Olha, esses caminhos, pelo que eu estou vendo aqui, são sagrados, viu? Precisa cumprir um por um, fazer tudo bonitinho, comando figurino. Aqui com a nossa amiga querida, consultora de negócios, projetos culturais e captação, Daniele Franco. Minha querida, estamos encerrando o nosso programa. Nessa minha nova versão, assim, que eu tô lembrando agora no final do programa de perguntar quem você gostaria de indicar. Fala novamente o nome da pessoa que você acha que poderia ser o nosso próximo entrevistado, se for possível, ou uma outra pessoa que você queira indicar, fique super à vontade. Eu acredito se mora aqui em Curitiba, de preferência, né? Porque a gente gosta de fazer nossas entrevistas aqui ao vivo e a cores, sem rodeios e sem roteiro. Doutor James Marins. Doutor James Marins. Marins. É isso, ele é advogado. Mora aqui em Curitiba. Será que ele aceitaria nosso convite? Ele é um gentleman. Que bacana. Seria um grande prazer, uma satisfação poder entrevistá-lo. E ele é do Instituto Legado também, né? Essa ONG, ele ajuda outras ONGs a terem gestões administrativas. Essa ONG com esse nome Legado, ela está vinculada a alguma outra empresa, assim, que tem esse nome Legado? Não, é Instituto Legado. Só o Instituto Legado. Isso. Tá, um instituto que ele é o presidente. Ele é o presidente, né, com a sua esposa. Que bacana. E também uma querida, né? Que interessante isso. E para vir falar do setor 2,5, né, que eu acho que muita gente precisa conhecer ainda, precisa ser muito divulgado. Então, ele compartilhar essa expertise e dele. Ele tem um livro, toda essa Impacto trajetória da Nova Era, se não estou enganada. Que interessante, que bacana, minha querida. Que é Vai incrível. Ser uma grande satisfação. Encerramos nosso programa. Mais um Cultura e Conexões para você. Aqui no podcast ICASA, nosso Instituto Casa Cultural de Apoio às Artes. Estamos gravando aqui da Vega Produtora, o estúdio do nosso querido amigo cineasta, o César Felisbino, com seu filme O Som que Vem das Marquises, logo mais no cinema para você.
Daniele, querida, obrigada pela sua entrevista. Até uma próxima. Até a próxima. Que Adorei, bacana. obrigada mesmo. Adorei. Música